Bom dia, vamos começar então com a primeira aula. Essa aula é uma aula de revisão, na qual a gente vai rever umas classes de palavras que a gente já estudou, sim? Então vamos lá, revisão sobre classe de palavras, aula 1. Toda vez que a gente fala em classe de palavras, eu preciso que vocês se lembrem daquele arranjo que a gente fez, que eu falei que é como se fosse uma cômoda. Cada um desses arranjos aqui, nessa tabela, é como se fosse uma gavetinha, sim? Na primeira gaveta, a gente coloca os verbos. Os verbos são as palavras que indicam ação, estado, que são os verbos de ligação, e expressam fenômenos da natureza. Os verbos de ação são os verbos que eu realizo, que eu posso fazer. Então, falar, pensar, dormir, acordar, viver, comer, dançar, tudo isso é verbo de ação, sim? Os verbos de ação, os mais comuns, né, os que aparecem mais são ser, estar, parecer, permanecer e ficar, sim? Verbos que indicam estado. E os verbos de fenômeno da natureza são os verbos que a natureza realiza. Então, chover, ventar, nevar, todos esses são verbos de fenômeno da natureza, sim? Pensem sempre nos verbos como atos, como coisas que eu posso fazer, sim? Como ações, como estados, como realizações, ao contrário do substantivo, que é tudo aquilo que é constituído por substância, tudo aquilo que tem matéria, que tem existência, sim? Nos substantivos eu tenho os seres vivos, os objetos, os lugares, os sentimentos, os esportes, as doenças e outras coisas, sim, que eu posso entender como sendo constituído de substância, seja ela em sua manifestação material ou mental, tá? Então, se o verbo são os atos, os substantivos são as substâncias, né? Por exemplo, o nome de um ser vivo é um substantivo, o nome de um objeto, o nome de lugar. Então, Ana, cadeira, mercado, saudade, futebol, né? Tudo isso são substantivos. Logo aqui embaixo, eu tenho duas classes de palavras que elas servem para a mesma coisa, as duas, ó. Elas servem para dar uma qualidade ou uma característica. Ó, essa aqui dá uma qualidade ou uma característica. Só que enquanto o advérbio dá uma qualidade ou característica para o verbo, o adjetivo, ele dá uma qualidade ou característica para o substantivo, sim? Então, ó, as duas são iguaizinhas. A diferença é que o advérbio está ligado ao verbo, por isso que ele está aqui embaixo do verbo. E, ó, presta atenção que a palavra advérbio, ela termina com verbio, sim? Que é parecido com a palavra verbo. Já a palavra adjetivo, ela termina com tivo, que é parecido com substantivo. Por isso, o adjetivo se liga ao substantivo, o advérbio se liga ao verbo. No adjetivo, não tem tipo, é simplesmente uma qualidade ou uma característica que eu vou atribuir para o meu substantivo. Então, se eu pego um substantivo aqui, o nome de um ser vivo, Joana, eu posso dizer Joana é alta, Joana é inteligente. Alta e inteligente são qualidades do meu substantivo, portanto, são adjetivos. Agora, o advérbio, eu vou ter 7 tipos: afirmação, negação, dúvida, tempo, lugar, modo e intensidade. São essas as qualidades que eu posso atribuir para uma ação, para um verbo, né? Então, se você me pergunta, professora, a senhora vai à excursão? Eu posso dizer, sim, eu vou. Nessa frase, sim, eu vou, o verbo é o verbo ir, conjugado na primeira pessoa do singular, eu vou. E esse sim, o que ele está fazendo? Sim, eu vou. Ele está afirmando, ele está dando uma qualidade de afirmação para o meu verbo. Ao contrário, eu poderia dizer, não, eu não vou. Agora, o que o não está fazendo? O não está atribuindo uma qualidade de negação para o meu verbo ir, eu não vou. Eu posso atribuir uma ideia de dúvida para o meu verbo, talvez eu vá. Sim? Então, o talvez está dando uma qualidade de dúvida para o meu verbo ir. Eu posso dar qualidade de tempo e de lugar também, né? Professora, amanhã a senhora vai com a gente ao jogo? Ah, amanhã não, mas depois de amanhã eu posso ir. Então, esse amanhã, depois de amanhã, está atribuindo qualidades de tempo para o meu verbo. Professora, a senhora vai ao pátio com a gente?
Esse ao pátio está dando uma qualidade de lugar para o meu verbo. Advérbios de modo são todos aqueles que terminam em mente, né? Joana chorava desesperadamente. Joana chorava loucamente. Está atribuindo o modo como a Joana chorava, o modo como o verbo chorar acontece. E os advérbios de intensidade, eles estão organizados em graus. Então eu tenho muito, medianamente e o pouco. Joana chorava muito, sim? Então esse muito é um advérbio de intensidade. Então, bem rapidinho, só para a gente relembrar essas 4 classes de palavras aqui. Vamos ver um exemplo. Nessa primeira frase aqui, o carro está sujo. Essa primeira aqui, a gente não teve ainda oportunidade para fazer a revisão dele, então vamos deixar ele quietinho aí por enquanto. Carro. Carro não é um ato que eu realizo, é um objeto que tem existência, na realidade é dotado de substância, então, portanto, ele só pode ser um substantivo. Está dentro do verbo de ligação estar, ser, estar, parecer, permanecer e ficar. O está dentro do estar, é uma conjugação do verbo estar, portanto, é um verbo de ligação. Sujo é uma qualidade do substantivo. Tá dando uma qualidade, é uma característica para o meu substantivo carro. É o carro que está sujo. Então, ele só pode ser um adjetivo. Lembra que o adjetivo, ele dá uma qualidade ou característica para um substantivo. Os dois terminam com tivo, sim? Próxima frase aqui. Talvez. Esse talvez, ele tá ligado ao meu verbo voltem. Talvez as meninas voltem. O que vai acontecer talvez? Talvez elas voltem. Então, tá ligado ao meu verbo voltar, dando uma qualidade de dúvida. Portanto, se dá uma qualidade para um verbo, só pode ser um advérbio de dúvida. Esse as, mesmo caso do o aqui em cima, a gente ainda não revisou essa classe de palavras, deixa ela guardadinha aí. Meninas é um ser vivo que tem, né, a sua expressão na realidade, existe através da organização da matéria, é dotado de substância, então só pode ser um substantivo. Voltem é o meu verbo de ação e o logo está dizendo que o meu verbo voltar vai acontecer logo, então eu tenho um advérbio de tempo, ok? Deu qualidade para o verbo, advérbio, deu qualidade para o substantivo, é um adjetivo, ok? Verbo de ação, voltar, verbo de ligação, o está aqui, sim? Muito bem, eu vou deixar uma listinha de exercícios só para a gente relembrar essas classes de palavras e a correção eu vou disponibilizar na próxima aula, ok? Bons estudos!